Estamos no período de chuva, né? Em muitas partes do nosso país. E quando a chuva vem, muitos problemas também são colocados em evidência por conta dos alagamentos causados pelo alto volume de água e pela falta de infraestrutura das cidades também. Algumas soluções precisam ser pensadas a fim de amenizar esses problemas. E é sobre esse assunto que o Alex Rodrigues vai falar com a gente agora. Acompanhe. Pois é, Wilker, ótimo dia para você, ótimo dia para todo mundo nos acompanhando aqui no Jornal Brasil Hoje. Vamos falar então desses problemas que os grandes centros, as grandes cidades, elas enfrentam, principalmente nesse período em que temos chuvas constantes. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com um especialista no assunto, Juscelino Sena. Bom dia, bom tê-lo com a gente aqui na TV Pai Eterno. Igualmente, obrigado pelo convite. Vamos lá. Ô Juscelino, e assim, já entro de cara com você nesse assunto, falando do seguinte, o que as pessoas elas podem fazer de ações diárias, imediatas, para evitar os alagamentos que acontecem nessas grandes cidades e que hoje em dia, nos últimos anos tem sido assim, geram inclusive tantas vítimas? A gente tem mania, né, de colocar muita culpa nos outros, né? A gente não assume a nossa responsabilidade. Ou é o governo, é o município, é o prefeito, é o governador, e assim, é claro que cada um tem sua parcela, né, de culpa na história. Porém, nós podemos fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Deixar de, por exemplo, descartar resíduos, né, por aí, das janelas, dos carros, das ruas, que esses resíduos, esse lixo, está indo para a galeria, está, né, atrapalhando as galerias nos entupimentos, né? E acaba gerando alagamento, acaba gerando acidentes, acaba gerando uma série de situações. Ô Juscelino, e eu já vi muita gente fazer o seguinte, você tocou num assunto importante, talvez seja o mais comum que todos nós assim tenhamos algum exemplo, das pessoas descartarem lixo no lugar indevido, descartarem lixo, por exemplo, na rua. E eu já vi que muita gente fala, mas um papel de balinha, uma tampinha, um palitinho de um pirulito, não vai fazer tanta diferença, né? Se fosse uma garrafa, se fosse uma coisa maior, iria entupir ali, né? A área, o acesso de escoamento de uma avenida, de uma rua. Mas uma tampinha, um palito, tudo isso vale também, né? Sem dúvida alguma, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, assim, a contribuição de quantos, por exemplo, dentro de Goiânia, falando a nível Goiânia, né? Tem 1,5 milhão de habitantes. Imagina se cada um aí descartar seu lixo na rua, como é que fica? E aí outras cidades, grandes outras metrópoles, né? São Paulo, Rio e outras capitais, né? Então, assim, a gente precisa realmente fazer a nossa parte. Às vezes, infelizmente, nossos irmãos aí, às vezes falam assim, eu vou, infelizmente, com a ignorância, assim, eu vou dar trabalho para lixeiros, né? Não tem serviço. Aí, assim, me desculpa a piada, né? Mas ninguém quer dar trabalho para o governo, né? Exatamente. E assim, a gente está falando desse assunto que é importante. É claro que a gente vai lembrando das situações diárias, mas aqui no Brasil, nos últimos anos, muitos desastres têm ocorrido por conta desses alagamentos, pessoas que perdem ali seus veículos, motociclistas sofrem bastante com isso, são regiões de risco que acabam inundadas, casas que acabam desabando, condomínios também, enfim. E como é que você, como analista, um especialista do assunto, vê que a gestão local, municipal, estadual, até a nível nacional, ela pode fazer para ajudar as pessoas, de repente, num trabalho de conscientização? O que seria o ideal, Juscelino? Olha, sem dúvida nenhuma, existem nas diversas cidades do país várias situações, né, locais ali que realmente precisa de uma intervenção de gestão pública, né? Então, no caso da drenagem, claro que a gente acaba contribuindo com a questão do lixo, mas existem pontos, né, de alagamentos, né, por exemplo, na cidade de Goiânia, como exemplo aí, vários dos pontos já estão identificados, mapeados, e a gente vê uma morosidade no tratamento desses pontos, porque existe a sinalização, né, alguns que já trafegaram nessas regiões, eu próprio fui vítima de uma situação de alagamento ali na BR-153, em frente ao Arroz Cristal, sentido Aparecida para Goiânia, né, falando assim, uma plaquinha orientando o seguinte: evite transitar área sujeita a alagamento. Como é que a gente não transita numa BR-153? Né? Então eu fiquei ali em torno de 40 minutos
parado, com todo o trânsito interrompido, porque tem um ponto ali em específico, existe alguma situação que já está sinalizada com a placa eu não sei se é pela Prefeitura de Goiânia, então, enfim, ali é divisa com a Aparecida, né? Então, assim, são dois municípios, é o nem lá, nem cá, né? Mas tem a intervenção do Estado também, que poderia fazer um plano de ação para identificar, né, esses pontos que já existem e verificar o que pode ser feito, porque, infelizmente, algumas vidas são ceifadas, né, em função de alagamentos, de enxurrada, né, e drenagem é um assunto muito importante, né, drenagem eficiente é um assunto muito importante. Além de conhecer esses pontos de intervenção, existem tecnologias que precisam se investir em tecnologia. Estamos falando de cidades inteligentes, né, nós temos aparelhos aí com GPS que pode ser introduzido nas tubulações de galerias, né, para verificação do estado, né, de conservação ou de patologia, né, desses elementos, desses tubos aí que estão enterrados, né, nas vias, né, para verificar se tem que ter a intervenção. Esse é um método mais assertivo para identificar que se realmente precisa de ser feita intervenção, ali uma escavação, uma troca de material, né, para que a gente consiga corrigir esses pontos, né, críticos. Certo. Ô, Juscelino, já te agradecendo pelo espaço que você tirou para falar com a gente sobre isso. E a gente fica na expectativa sempre, né? Porque as pessoas, elas parecem que precisam ser lembradas a todo momento do quanto essa atitude, às vezes, de jogar um lixo na rua ou coisa nesse sentido, não colocar no local adequado, ela pode trazer esse efeito nos momentos das chuvas. A gente está vendo também muitos casos de dengue por conta de água parada, enfim. É importante a gente estar lembrando a todo momento e penso que às vezes faltam mais incentivos também, mais divulgação dessas ações, né? O quanto elas são importantes. As campanhas são muito importantes, sempre são muito importantes, né? De diversos assuntos que sejam de saúde pública, de educação ambiental, né? Você vê, a gente ainda tem dificuldade até hoje de separar os nossos resíduos, né? O que é lixo orgânico, o que é lixo, né, reciclável, né? A própria dengue está aí com força, né? Um mosquitinho pequeno, mas que faz um estrago muito grande, né? E diversas outras questões. Aí tem questões também sociais, né? Pessoas que às vezes estão em situações de vulnerabilidade e ocupam áreas de risco, né? Aí acaba fazendo essas intervenções em corte de árvores que são necessárias para conter essas encostas, essas barreiras, né? Principalmente em regiões montanhosas aí como Rio, São Paulo. E aí a gente acha, sofreu um acidente, caiu lá, barrancou lá, morreu não sei quantos lá. Acidente é o que a gente não prevê. Quando a gente prevê que vai ter, né, essa situação, a gente precisa de intervir para que não ocorra essas catástrofes aí de desmoronamento. Então, naturalmente, está sendo ocupado um local que não é o local ideal, né? Defesa Civil depois vem, só que vem depois que o acidente aconteceu, né? Que o problema ali aconteceu, que não é acidente, né? Então, mas é complicado controlar essa parte de gerir essas questões por parte do poder público, é complicado. Mas você que é cidadão, está aí vendo a situação dessa, é necessário a gente também atuar, provocar o poder público, provocar o líder do seu bairro, provocar o vereador ali, né? A função desses camaradas aí é essa. E você, como cidadão, você precisa também atuar, né? Você, nesse sentido de incomodar ali uma situação que a gente pode contribuir levando essa informação para que haja, né, ali as políticas de ação, e correção dessas situações diversas aí pelas cidades do país afora. Legal, agradeço aqui ao Juscelino Sena Filho, conversando com a gente, analista ambiental, sobre esse assunto tão importante, Wilker. E a chuva, ela não vai deixar de existir, né? E está vindo cada vez com maior quantidade, causando cada vez mais alagamentos. Então é importante que a gente passe a ter consciência, passe a cuidar aqui das nossas vias, para que esse tipo de situação, esse tipo de acidente, de desastre ambiental, ele venha acontecer com menos frequência. Volto com você aí no estúdio. Tá ótimo, Alex. Obrigado, viu, pela participação, pela entrevista.